Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Deus nos afligiu, Deus nos alegrará. Sermão 1701, pregado na manhã de domingo, 14 de janeiro de 1883, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 90, 15 a 17. Para entender este salmo, você deve observar sua borda escura. Lembre-se das tristezas de Moisés, o homem de Deus, que viu uma geração inteira morrer no deserto e foi negada a admissão dele na terra prometida. O homem Moisés foi grandemente afligido. Eu quase poderia chamá-lo, no que diz respeito à sua vida no deserto, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Ele cavou o deserto até se tornar um cemitério, pois viveu em meio a 40 anos de funerais. Este 90º salmo está saturado com as dores de uma geração sentenciada, pela qual se poderia dizer com verdade: somos consumidos pela sua ira, e pela sua ira somos perturbados. Observe que a primeira palavra desse doloroso salmo é: Senhor, tu tens sido a nossa morada. Como se, tocado pela vara, o sofredor se lembrasse do seu pai. O hipócrita sempre invocará a Deus? Não. Mas quando Deus trata rudemente com ele, ele vai chutar, ele vai espernear, ele vai fazer pirraça, ele vai lutar contra os aguilhões, ele vai recalcitrar contra os aguilhões. Mas o Filho de Deus, quando é ferido, volta-se para a mão que o feriu e clama: mostra-me por que contendes comigo. Se raposas e lobos estão rondando e o cão pastor aparece, eles voam para lá e para cá o mais longe que podem. Mas quando o cão é enviado atrás das ovelhas, ele as traz de volta ao pastor. O problema afasta o homem carnal da sua pretensa religião, mas reúne as verdadeiras ovelhas e, despertadas e alarmadas, elas procuram o bom pastor. Quanto mais tristeza sentimos, mais graça precisamos, e mais perto de nosso Consolador chegamos. Mais perto de Deus é o grito do santo perturbado. Mais perto, meu Deus, de ti, mais perto de ti. Mesmo que seja uma cruz, isso me levanta. Ainda todo meu clamor será: mais perto, meu Deus, mais perto de ti, mais perto. Observe também que este salmo é uma oração de Moisés. O conforto de um filho de Deus na escuridão é a oração. A adversidade, abençoada pelo Espírito Santo, chama nossa atenção para a promessa. A promessa vivifica nossa fé. A fé se entrega à oração. Deus ouve e responde ao nosso clamor. Esta é a cadeia da experiência de uma alma provada. Irmãos, ao sofrermos tribulações, ao conhecermos a promessa, exerçamos imediatamente fé e nos voltemos em oração a Deus, pois certamente nunca um homem se voltou para Deus e o Senhor também não se voltou para ele. Se estamos dispostos a orar, podemos depender disso. O Senhor está disposto a abençoar. Bênçãos estão a caminho do céu, sua sombra cai sobre nós agora mesmo. Desejo nesse momento instigá-los a uma alegre expectativa. Essas nuvens significam chuvas ricas e refrescantes. Essas geadas agudas prenunciam feixes pesados. O Senhor, pelo Espírito Divino, faz com que as palavras do nosso texto sejam nossa oração hoje. Que o Senhor Jesus apresente nossa súplica ao Pai. A petição parece-me ser, primeiro, por alegria proporcional. Alegre-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. E, em segundo lugar, nossa oração é por uma alegria peculiar,
uma alegria que é descrita nos versículos 16 e 17. Apareça a tua obra a teus servos e a tua glória a seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, o trabalho das nossas mãos o confirma. Então temos aqui uma oração por alegria proporcional, para que nosso Deus, que encheu uma balança com tristeza, encha a outra balança com graça, até que se equilibrem. Visto que ele derramou de sua taça certa, cheias de gotas de abisinto, rogamos a ele que meça a mesma medida de consolação do amor, pela qual nossos corações serão consolados. Que nosso Deus da aliança, que nos castigou pesadamente, agora nos reviva graciosamente. Começamos aqui notando que, evidentemente, a oração deseja uma alegria da mesma origem da tristeza. O Salmo atribui claramente a tristeza ao Senhor. Tu transformaste o homem em destruição e disseste: voltem, filhos dos homens, ao pó. Somos consumidos pela tua ira e pela tua ira somos perturbados. Deus é visto nos lutos, a morte vem distintamente do seu comando e as causas secundárias são deixadas para trás. Como temos uma ideia distinta de que a tristeza vem de Deus, nosso texto expressa um desejo igualmente distinto de que a alegria venha de Deus. Imploramos por conforto divino sob disciplina divina. As palavras da oração são eminentemente simples e infantis. Alegre-nos. Eles parecem dizer: Pai, tu nos deixastes tristes, agora nos alegre. Tu nos entristecestes gravemente, agora, pois, Senhor, nos faça regozijar de todo o coração. A oração praticamente clama: Senhor, ninguém além de ti mesmo pode nos alegrar sob tal aflição, mas tu podes nos trazer das profundezas mais profundas para as alturas da alegria. A ferida chega muito perto do coração para que qualquer médico humano nos cure, mas tu podes nos curar até mesmo para nos fazer felizes sem medida. A oração está cheia de esperança, pois não diz apenas: conforta-nos, sustenta-nos, mantenha nossas cabeças acima da água, nos impeça de afundar em desespero. Não, mas diz: faça-nos felizes. Inverta nosso estado, eleve-nos das profundezas às alturas, faça-nos felizes. Ouço a música da esperança afogando a discórdia do medo, as canções de uma fé alegre elevando-se acima das lamentações fúnebres da dor. O apelo é somente ao Senhor. Moisés suplica ao próprio Jeová que acenda as lâmpadas de alegria dentro dos tabernáculos de Israel. É uma tristeza saudável que o Senhor envia, e é uma alegria igualmente segura a que Deus dá. Se nos alegrarmos, podemos ser meros imitadores de alegria. Se os bens exteriores nos alegram, talvez não sejamos melhores do que o rico tolo da parábola. Mas se nosso Deus nos faz felizes, podemos nos encher de prazer e não temer consequências ruins. O vinho do reino alegra, mas nunca embriaga. O pão de Deus fortalece, mas nunca farta. Nem orgulho, nem mundanismo, nem descuido vem de banquetear-se à mesa do nosso Deus. Vem então, vamos juntos respirar esta oração. Faça-nos felizes. Vamos parafrasear a expressão assim: Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas. Faça-nos felizes. Pela Tua palavra, Tu fizeste a luz. Iluminai-nos. Tu irás refazer esses céus desgastados e a terra totalmente poluída. Vem então e nos renove e nos restaure a alegria da Tua salvação. O paralelo está muito na fonte a qual tanto a tristeza quanto a alegria são atribuídas. Senhor, faça nossos verões e nossos invernos, nossas calmarias e nossas tempestades, pois tudo é bom se vem de Ti, e é a nossa alegria que nossos tempos estejam em Tuas mãos. Mas agora observe que uma proporção é insistida. Alegre-nos de acordo com os dias em que Tu nos afligistes e os anos em que vimos o mal. Esta é uma oração original, cheia de pensamento e esperança. Verdadeiramente também é uma oração filosófica, que está de acordo com as harmonias da natureza e consoante com todos os caminhos de Deus. Me disseram que nos lagos escoceses
A profundidade do lago é quase sempre igual à altura das colinas circundantes. E acho que ouvi dizer que o mesmo vale para o grande oceano, de modo que a maior profundidade é provavelmente a mesma que a maior altura. Sem dúvida, a lei do equilíbrio se manifesta de mil maneiras. Tomemos um exemplo nos ajustes de dias e noites. Uma longa noite reina sobre o norte da Noruega. Nesses meses de inverno, eles nem veem o sol. Mas marque e admire o verão deles. Então o dia bane completamente a noite e você pode ler sua Bíblia à luz do sol da meia-noite. Longas noites de inverno encontram compensação em um perpétuo dia de verão. Há um equilíbrio sobre as condições dos povos de diferentes terras. Cada país tem suas desvantagens e suas vantagens. Eu acredito que é assim com a vida do povo de Deus. Aí também o Senhor mantém um equilíbrio. Assim como os sofrimentos de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda em Cristo. O grande Pai permite que alguns sejam pequenos em Israel. Eles não são menos queridos para Ele por causa disso. Tais são como peixinho que nada em uma piscina proporcional ao seu tamanho. Nenhuma grande tempestade varre o pequeno riacho. Suas ondulações e sua calmaria agradam seus pequenos habitantes. Outros dos filhos de Deus é feito para um serviço amplo. Ele pode ser comparado ao Leviatã, para quem o oceano está preparado, com ondas, tempestades e furacões na devida proporção. O grande arquiteto desenha tudo em escala. Enquanto algumas vidas são sabiamente organizadas em pequena escala, outras são moldadas para esferas mais amplas e feitas para fazer negócios nas grandes águas. Estes têm maiores tribulações, mas também têm maiores consolações. Deus sabe como administrar a todos nós e temos cada um lugar em seus pensamentos. A sabedoria atribui a cada um seu talento e seu trabalho, sua força e sua aprovação. O que um pardal faria com a asa de uma águia? Dada a asa da águia e o olho da águia, deve haver um planar acima dos Alpes, uma companhia com ventos e relâmpagos. Para o minúsculo beija-flor, Deus não designa nenhum voo para o ar superior, mas concede flores e sol mais perto do solo. Ele conhece o caminho do seu povo e seu amor está acima de tudo. O bom Deus mede a escuridão e a luz nas devidas proporções, e o resultado é a vida triste o suficiente para ser segura e feliz o suficiente para ser desejável. Eu não acredito que nossa vida mortal seja adequadamente apresentada pela parábola de Tani, quando ele disse ao rei Saxão: "Você marcou, ó rei, quando você está sentado em um salão e os fogos estão acesos e as lâmpadas estão acesas? Queimando como um pardal, sai voando da densa escuridão, passa pela janela, desliza para a luz brilhante e alegre e depois voa novamente para a escuridão. Assim é a nossa vida, um intervalo de luz em meio a uma longa escuridão. Não é assim. Se um crente foge da luz, ele desliza para a luz novamente. Se atravessarmos um trecho de escuridão, podemos esperar uma amplitude igual de brilho. Se hoje navegamos em um mar tempestuoso, podemos esperar que amanhã o mar seja de vidro. Temos nossas mudanças, mas a preponderância da vida não é a miséria. Os dias chuvosos são muitos e, no entanto, a longo prazo são superados em número pelas estações do bom tempo. Deus nos alegra segundo os dias em que nos afligiu e os anos em que vimos o mal. Não se pode dizer dos filhos de Deus que somos uma companhia miserável. Embora, na verdade, se apenas nesta vida tivéssemos esperança, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. No entanto, como essa esperança é certa, somos, de todos os homens, os mais felizes. Não diremos, quando a vida terminar aqui embaixo, que era uma coisa má ter vivido. Temos a promessa da vida que agora é, bem como da que está por vir. Feliz és tu, ó Israel. É para o presente e para o futuro. Deus nos abençoou e nós somos abençoados. E não cabe a nós falar como se bênção fosse em vão. Agora, se é assim, que nossa alegria e nossa tristeza estão equilibradas, vamos aceitá-las alternadamente com gratidão. Observemos, além disso, que a tristeza é o arauto da alegria.
Não te contei alguns dias atrás como me sentei com saúde, força e alegria nos olivais e disse a um amigo: devemos esperar algum perigo próximo quando percebemos muito prazer? A apreensão foi logo justificada, como tem sido muitas vezes. Mas não esqueçamos o outro lado dessa verdade. Podemos esperar alguma misericórdia perto de quando estivermos curvados com a mais pesada dor. Entre as cinzas da tristeza encontraremos brasas vivas de alegria. A dor é o mensageiro de Deus com a vara negra na mão, enviado para nos informar que na majestade da sua graça o Senhor está se aproximando de nós. Primeiro, haverá para nós, como houve para Israel, o som das rodas dos carros do Egito e o clamor de seus cavaleiros e uma descida às profundezas do mar. E então virá o retumbante e grande grito de vitória esquecido. A ira de Faraó, a escuridão da noite e a marcha através do Mar Vermelho devem preparar o caminho para o tamboril de Miriam e o alto refrão: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, o cavalo e o seu cavaleiro foi lançado ao mar. Israel deve fazer tijolos sem palha antes que Moisés venha. Se eu fosse uma criancinha entre os israelitas, acho que deveria saber, quando meu pai colocou as ervas amargas sobre a mesa, que o cordeiro estava assando em algum lugar e também seria colocado. Com ervas amargas você o comerá. E assim, se houver ervas amargas, o prato delicado está próximo. Jó não sabia e não podia adivinhar, mas à luz do livro de Jó, devemos saber que a preparação para tornar um homem 2 vezes mais rico do que era antes é tirar tudo o que ele tem. Muitas vezes, ao construir uma casa maior, o caminho da sabedoria é limpar completamente o prédio antigo e tirar tudo do terreno. Manter a estrutura antiga muitas vezes é uma economia cara e é melhor demoli-la. Mesmo assim, acredito que as adversidades dos santos são para o seu benefício duradouro, removendo aquilo que ficaria no caminho da maior prosperidade. Os problemas vêm vestidos de preto, mas aos olhos da fé, eles carregam trombetas de prata e proclamam a aproximação de grandes misericórdias. Deus está se apressando na riqueza de seu favor para abençoar seus filhos. A tristeza, então, são degraus para a alegria. Um passo adiante e temos assim a tristeza nos elevando para mais alto na alegria. Pode não ser seguro, querido irmão, que você desfrute da prosperidade mundana no início da vida. Suas adversidades nos negócios devem ensinar-lhe a inutilidade das coisas terrenas, para que, quando você as tiver, não seja tentado a fazer delas ídolos. Estou convencido de que muitos homens foram arruinados por terem subitamente alcançado fama e poder. Se a princípio tivessem sido maltratados e pisados como lama nas ruas, seus espíritos poderiam ter sido endurecidos para suportar a mais dura de todas as provas, a saber, a honra humana. Pois como o pote de refinamento para a prata e a fornalha para o ouro, assim é um homem para o seu louvor. Vocês ainda não estão prontos, queridos irmãos, para suportar o peso de uma superestrutura elevada. Devem ser escavados primeiro, e uma fundação profunda deve ser colocada para suportar um edifício alto. Na vida espiritual, Deus não nos incita com virtudes reluzentes de repente, mas a profunda prostração do espírito e a completa humilhação preparam os subcursos. E então, depois, pedra sobre pedra, como com fileiras de joias, somos construídos para ser um palácio para a habitação de Deus. A tristeza mobilia a casa da alegria. A preparação para um céu eterno é uma aflição temporária. Você não poderia desfrutar do resto do paraíso se não conhecesse primeiro os trabalhos da peregrinação. Você não poderia entender a felicidade limitada do céu se seu coração não tivesse sido ampliado pela resistência da tribulação. Não se esqueça então que nossos problemas constroem uma casa e preparam uma mesa para nossas alegrias. Você já leu sobre um triunfo romano? Você já parou na via sacra que levava ao Capitólio? Lá, quando o dia feliz chegou, as pessoas se aglomeraram ao longo da estrada. Todos os telhados das casas estavam carregados. Os topos das chaminés levavam cada um homem, enquanto pelo caminho sagrado o conquistador cavalgava.
puxado por cavalos brancos, entre o toque das trombetas e as aclamações trovejantes de miríades. Que glória, que renome! Os milhões de Roma fizeram o possível para coroar seu herói. Mas havia para ele muitas batalhas antes daquela hora de orgulho. A vitória precisa de conflito como prefácio. As cicatrizes do conquistador são suas mais verdadeiras condecorações. Suas feridas são seus melhores certificados de valor, porque ele foi sufocado com a poeira e contaminado com o sangue do campo de batalha. Portanto, o herói ficou ereto e todos os homens lhe prestaram reverência. Deve ser assim na condição atual das coisas. Nenhum homem pode usar a guirlanda antes de lutar por ela. Como diziam os versos, claro que devemos lutar se quisermos reinar. Aumente nossa coragem, Senhor. O caminho para a coroa é pela cruz. O ramo da palmeira não chega à mão ociosa. O caminho da dor é só um caminho. Leva ao lugar onde a tristeza é desconhecida. Mais uma vez, deixe-me dizer a vocês, queridos amigos, há uma conexão tão grande entre tristeza e alegria que nenhum santo jamais tem uma tristeza que não venha uma alegria envolvida nela. É uma ostra áspera, mas uma pérola está dentro dessas conchas, se você apenas procurar. Não pense que zombo da dor dizendo que é a casca da alegria. Longe disso, eu consolaria a dor afirmando solenemente que dentro do envelope negro da aflição há um precioso sinal do amor de Deus. Tenha certeza disso. Encontramos o tesouro da comunhão com Cristo no vaso de barro da dor. Pedimos para ter comunhão com Jesus em seus sofrimentos, e não podemos fazê-lo a menos que soframos. É uma alegria lembrar em nossa aflição que por essas coisas somos feitos como nosso Senhor e conformes à sua imagem. Se houvesse apenas esse conforto, bastaria para adoçar qualquer sofrimento. Além disso, geralmente há com tristeza uma manifestação do Senhor em meio à nossa fraqueza. Conheci muitas formas de felicidade, mas acho que, no geral, considero a mais pura e doce a de desmaiar de fraqueza no peito de Jesus e morrer em sua vida. Não ser nada, nada apenas deitar e se prostrar aos seus pés, para ser como um lírio quebrado no caule e, portanto, tomado em sua mão. Esta é uma felicidade indescritível. O amor do Senhor para com seus pobres e aflitos é mais seleto e terno. Ele carrega os cordeiros em seu seio, é o que diz a palavra de Deus. Fraqueza favorecida para ser assim colocada no céu do seio de Jesus. Gosto de me esconder sob as asas divinas, como um pintinho sob a galinha, me encontrando, me perdendo em Deus. Achei precioso sentir que não há mais forças para sofrer e, portanto, devo morrer na vontade divina. Certo é que em toda tribulação há consolação, assim como toda noite tem suas próprias estrelas. Estou certo, queridos irmãos, vocês que hoje mais sofrem pelos falecidos possuem uma alegria que supera o seu luto. É uma grande tristeza perder um pai, mas é uma alegria maior saber que seu pai não está realmente perdido, mas transladado aos céus. É uma grande dor separar-se de um verdadeiro irmão e companheiro de trabalho, mas é uma felicidade saber que ele foi promovido à nobreza dos céus. Cada um de nós pode dizer de nosso amigo falecido: vamos para que morramos com ele. Esses bons homens têm a vantagem de nós. Eles são favorecidos antes de nós. Eles viram primeiro o Rei em sua beleza infinita. Um deles, pelo menos, alcançou sua recompensa diante do seu Pai espiritual. Aquele que é minha alegria e coroa está no céu diante de mim. Em verdade, há primeiros que serão os últimos. Nosso apego ao invisível é fortalecido pela partida de nossos irmãos. Temos mais no céu para amar, mais encontros fraternos para antecipar, e assim temos novos vínculos com o Eterno. Eu não disse verdadeiramente que toda tristeza contém uma alegria? Mais uma vez, chegará o dia em que todas as tristezas de envio de Deus serão vistas como alegria. Ouçam isso: por alguma estranha alquimia, conhecida apenas pelo Rei eterno, imortal e invisível, nossas tristezas serão transformadas em alegrias. Você vê isso em suas próprias casas. Eu cito porque é a própria metáfora do Senhor. Uma mulher
quando ela está em trabalho de parto, tem tristeza, porque sua hora chegou. Mas logo, ela não se lembra mais do seu trabalho, de alegria por um homem ter nascido no mundo. Nossos problemas e dores são agudos, mas todos serão esquecidos na alegria que virá deles. Antes de entrarmos no céu, devemos agradecer a Deus pela maior parte da nossa tristeza. E quando estivermos na glória, devemos agradecer a Ele por tudo. Talvez no céu, entre todas as coisas que nos aconteceram, isso excitará nossa admiração e prazer, nossa experiência na fornalha, e o martelo e a lima assumirão a liderança. A tristeza contribuirá com estrofes ricas para nosso salmo eterno. Portanto, se consolem uns aos outros com estas palavras e façam a oração de cada um hoje. Alegre-nos conforme os dias em que nos afligistes e os anos em que vimos o mal. Em cada caso, o amor divino pode pesar os ingredientes de uma vida santificada, segundo a arte do boticário, cada um na devida proporção. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. O salmista deseja uma alegria quádrupla. A primeira é a alegria ao ver a obra de Deus. Observe seu trabalho. Há sempre algo animador na obra de Deus. Você já sentiu isso? Acho que você deve ter feito isso. Quando Mango Park foi aplaudido por aquele pedacinho de musgo que ele apanhou no deserto, ele ficou tão confortado quanto muitos de nós. As flores do jardim, as belezas selvagens da floresta, os tufos casuais à beira da estrada são obras de Deus e, portanto, dão consolo aos servos de Deus. A natureza é bondosa, suas estrelas falam luz aos nossos corações. Seus ventos afugentam nossa tristeza e suas ondas brilham com saúde para nós. A natureza é uma mãe adotiva afetuosa para os filhos do Senhor, porque ela é como nós, a obra do Senhor. Quando estamos em profunda aflição, é um doce silêncio examinar a obra do nosso Pai Celestial. Seu trabalho na providência também muitas vezes é um consolo para nós. Vamos apenas ver o que Deus fez por seu povo e por nós mesmos nos anos passados e ficamos animados. O próprio problema, quando vemos como obra de Deus, perdeu seu terror. Um certo nobre persa se viu cercado por soldados que procuravam prendê-lo. Ele desembainhou sua espada e lutou bravamente. E poderia ter escapado se alguém da companhia não tivesse dito: o rei nos enviou para levá-lo a si mesmo. Ele embainhou sua espada imediatamente. Sim, podemos lutar contra o que chamamos de infortúnio, mas quando aprendemos que o Senhor fez isso, nossa disputa termina, pois nos regozijamos e nos alegramos no que o Senhor faz. Ou se não conseguirmos nos regozijar com isso, concordamos com sua vontade e pedimos que Ele alegre o nosso coração. Esta é a nossa canção. Eu não contenderia com a tua vontade, o que quer que essa vontade possa decretar. Mas ó, que cada prova que eu sinta, una-me com mais carinho a ti. Irmãos, o grande conforto que esta igreja quer agora é ver a obra de Deus no meio dela revivida e glorificada. Se o Senhor vier entre nós e salvar os homens, e se Ele edificar e levantar o seu povo, e lhes der ajuda para realizar seu santo serviço, este será nosso mais rico consolo. Oramos como Moisés: confirme as obras de nossas mãos. Senhor, nossos irmãos desapareceram, eles vão para a terra das sombras, e não os vemos mais. Mas ó, se pudermos ver tua mão trabalhando entre nós, não ficaremos desanimados. Lamentamos a perda do trabalho de nossos irmãos, mas não ficaremos desanimados se virmos o seu trabalho. Que o Senhor os faça ver sua obra em seus próprios corações, queridos irmãos e irmãs. Que Ele faça você ver sua obra na congregação, na escola dominical e em todos os lugares do mundo, trazendo homens a si mesmo, e você encontrará nisso um bálsamo soberano para todas as suas feridas. O próximo consolo também é muito rico: a alegria pela revelação de Deus aos nossos filhos.
e a tua glória aos filhos deles, é o que o Salmo diz. Se nosso Deus apenas fizer com que sua glória seja vista por nossos filhos, o que mais podemos pedir? Não tenho maior alegria do que esta, que meus filhos andem na verdade, diz o apóstolo João. Não há conforto melhor para as mães enlutadas do que ver seus filhos e filhas convertidos. Há uma tristeza por aqueles que partiram, mas eu quase poderia dizer: não chores pelos mortos, não chore por eles, pois há uma dor muito mais aguda, e essa é a nossa ansiedade pelos que sobrevivem e, no entanto, estão mortos para Deus. Você já viu uma gangue de presos marchando para o trabalho? Eu poderia desejar nunca mais ver a cena triste novamente. Suponha que entre esses condenados houvesse um filho seu. Ah, não. Era melhor para você que ele nunca tivesse nascido. Mas pense naqueles que são prisioneiros nas cadeias do pecado. Existe um menino ou menina de vocês em tais laços? Então, tenho certeza de que você orará ao Senhor para resgatá-los de uma prova tão aguda e libertar seus filhos e filhas dos grilhões da iniquidade. Ore com fervor cada um de vocês. Senhor, deixe sua glória como seu emancipador aparecer para meus filhos, e então faça o que quiser. Você já visitou uma cela de um condenado? Espiar pelo portão e ver um homem sentado ali condenado à morte é o suficiente para nossa alma desmaiar. Suponha que fosse seu filho, suponha que fosse seu marido, suponha que fosse seu irmão, mas ouça, aquele que não crê já está condenado. Nos perdoe, queridos parentes não convertidos, se dissermos que sentimos mais tristeza por vocês vivos do que por nossos graciosos irmãos que estão mortos, pois a sua situação é terrível. Estar agora sentado na cela dos condenados, condenado a ser levado fora para execução em breve, a menos que a misericórdia infinita conceda um perdão gratuito. Que visões terríveis devem encontrar os olhos em um campo de batalha. Se vejo um homem sangrando por um corte comum, meu coração vai à boca e não posso suportar a visão. Mas o que deve ser ver homens desmembrados, estripados, contorcendo-se para lá e para cá nas últimas agonias da morte. Que horror andar entre montes de cadáveres e tropeçar a cada passo sobre um cadáver humano. No entanto, o que é a morte natural comparada com a morte espiritual? Que terror morar na mesma casa com parentes que estão mortos enquanto vivem, mortos para Deus. O pensamento está cheio de angústia. Se Deus vivificar nossos mortos espiritualmente, se Ele der vida àqueles que são livres entre os mortos, como os que descem à cova, que consolo encontraremos nisso? Você viu aquele incêndio alarmante no outro dia? Você ouviu falar do hotel em chamas, onde havia muitos hóspedes no andar superior, e as chamas tomaram todo o edifício, de modo que muitos morreram? Deve ser terrível ver pessoas nas janelas superiores de uma casa em chamas e não poder resgatá-las. Mas se seu filho estivesse lá, seu filho, sua filha, ou seu marido, ou sua esposa estivessem lá, ou mesmo se alguém que você conhecesse estivesse lá, sua dor teria sido uma pontada dupla, e você gritaria: Senhor, faça o que quiser comigo, mas salve essas vidas preciosas. Lembre-se então que seus amigos ímpios estão em uma condição semelhante, e que maior misericórdia Deus pode conceder a você do que Ele fazer sua glória ser vista por seus filhos em sua salvação eterna. Portanto, volte os seus pensamentos para essa oração, que você possa respirá-la agora, e que o Senhor, pelo amor de Cristo, responda rapidamente. Deixe sua glória aparecer a nossos filhos. A terceira consolação que Moisés descreve aqui é a alegria pela beleza concedida. Seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. A tristeza mancha o semblante e veste o corpo com um pano de saco. Mas se o Senhor vier a nós, e nos adornar com sua beleza, então as manchas do luto desaparecerão rapidamente. Irmãos, que beleza é esta que o Senhor dá? A beleza do Senhor nosso Deus. Essa beleza é a beleza de sua graça, pois nosso Deus da aliança é o Deus de toda a graça. Se o Senhor nos faz saber que somos dele, nossos rostos brilham. Se ele nos enche com sua vida e amor, então o brilho brilha nos olhos e há uma graça em cada movimento.
Essa beleza significa santidade, pois a santidade é a beleza de Deus. Se o Espírito Santo operar em você a beleza da santidade, você se elevará acima das suas aflições. Se esta igreja se tornar mais santa por suas perdas, ganharemos muito com nossas perdas. Esta beleza do Senhor certamente deve significar sua presença conosco. Assim como o sol embeleza todas as coisas, a presença de Deus também o faz. Quando sabemos que Jesus está conosco, quando sentimos que Ele é o nosso ajudador, quando nos aquecemos em seu amor, quando Ele permanece conosco em poder, essa é a beleza dos santos. Se temos Cristo em nós, Cristo conosco, podemos suportar qualquer quantidade de problemas. Como diz o hino, eu posso fazer todas as coisas, eu posso suportar todo o sofrimento se meu Senhor estiver lá. Esta beleza dá ao crente uma atratividade aos olhos dos homens. Eles percebem que estivemos com Jesus e veem nossos rostos brilhando como rostos de anjos. É uma grande coisa quando um cristão é tão feliz, tão santo e tão celestial que atrai outros a Cristo. E as pessoas procuram sua companhia porque percebem que ele esteve na companhia do bendito Senhor. Deus dê isso. E se você tem isso, querido amigo, você pode esquecer suas tristezas. Elas se transfiguram em alegria. O último consolo de que Moisés fala é a alegria por nosso próprio trabalho ser estabelecido. Estabeleça sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, o trabalho de nossas mãos o confirma. Você percebe a maravilhosa combinação nos versículos 15 e 17? Aí está: apareça a tua obra ao teu servo. E aqui está: que nosso trabalho seja estabelecido. Infelizmente, ouvi teólogos dizerem com razão que a salvação é obra de Deus, e então eles acrescentaram durante que, em nossa pregação do Evangelho, fazemos com que seja a nossa própria obra. Assim, eles falam coisas duras contra nós e seu discurso não é segundo a mente do Senhor. Outros, novamente, fazem com que esse trabalho seja tanto o trabalho do homem que Deus é esquecido. Nenhum destes está certo. Devemos misturar os dois. Deus faz tudo, mas faz tudo através de nós. Edificar a igreja e ganhar almas para Jesus é, antes de tudo, obra soberana de Deus e depois nossa como seus instrumentos. Porque um cristão deve trabalhar para ganhar almas? Resposta: porque Deus trabalha nele para ganhar almas. Lembre-se dos versículos: desenvolva a tua salvação com temor e tremor. Por quê? Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus trabalha para nos colocar no trabalho. Deus trabalha para nos colocar a trabalhar. Nosso trabalho é o resultado da sua obra, das suas mãos, do seu querer. Nosso trabalho é muitas vezes um meio muito eficaz de conforto para nós. No campo de batalha de Gettysburg, houve uma luta terrível, e entre os feridos estava um certo capelão chamado Eastman, que havia sido gravemente ferido nas costas por seu cavalo caindo sobre ele. A noite escura e sombria chegou, e enquanto ele estava com dor intensa, incapaz de se levantar, ele ouviu uma pequena voz à distância gritar: ó Deus! Seu interesse foi despertado e ele rolou várias vezes através das poças de sangue e entre os mortos, até chegar ao lado do moribundo. E lá estavam eles, falando de Jesus e sua salvação gratuita. O homem morreu cheio de esperança. E então 2 soldados vieram e disseram a Eastman que o capitão estava morrendo um pouco adiante no campo, e eles deveriam carregá-lo até lá. Assim, ele foi carregado em angústia pela obra de misericórdia. Enquanto a noite passava, ele falou de Jesus a muitos moribundos. Ele poderia ter tido um alívio mais seguro de sua dor? Eu acho que não. Ora, me parece que ficar deitado de costas, sem fazer nada, além de gemer e gemer, teria sido horrível. Mas em toda a sua dor e angústia, ser carregado para proclamar misericórdia aos moribundos tornou suportável a angústia de uma lesão nas costas. Assim, é quando você sente falta de um amigo, ou perdeu uma propriedade, ou está pesado de espírito, você encontrará seu mais seguro consolo em servir a Deus com todas as suas forças. O texto ora por nosso trabalho para que seja bem sucedido. Estabeleça o trabalho de nossas mãos.
Se Deus nos fizer prosperar em nosso trabalho para Ele, quão felizes seremos. Certo dia dessa semana, eu tive uma grande elevação de alegria no meio de profunda angústia, quando fui informado de que um capitão estava aqui no último domingo de manhã e ficou tão impressionado que encontrou o Salvador e tornou o fato conhecido em uma das reuniões de oração do meio-dia, pedindo para si mesmo para ser mantido fiel ao seu Deus. Isso é bom. Nem sempre vemos nossa semente crescer tão rápido assim. O tempo está úmido agora. A umidade da tristeza está em todas as coisas. E assim, a semente semeada em lágrimas é rapidamente colhida com alegria. Isso não é algo para nos confortar. Oremos a Deus para que nos envie mais, para que por meio de conversões nosso trabalho possa prosperar. Então oramos para que nosso trabalho seja duradouro. Esse é o ponto principal. Aguardo o futuro desta igreja com uma ansiedade cheia de oração e esperança. Não sou velho, pelo menos não muito velho, mas não sou tudo o que era em meus primeiros dias. E a desconfiança sussurra que em breve as coisas vão declinar. Outro dia, um certo grande pregador disse que depois que um pregador estivesse por um tempo em um lugar, todo o heroísmo, toda a seriedade, todo o fervor que caracteriza novos esforços desapareceriam. E o melhor seria dissolver a igreja e deixá-los começar de novo sob um novo líder. Isso pode parecer uma ideia prática, mas não a vejo muito bem. Não se recomenda a mim como sólida e verdadeira. Se uma igreja é obra de um homem, ela depende de um homem. E quando ele se for, a melhor coisa que podemos fazer com ela é deixá-la se dissolver. Mas eu desejo ver construída neste local, pela mão de Deus, uma igreja que durará até a vinda do Senhor. Embora os queridos que pareciam ser pilares sejam levados, o Senhor encontrará outros pilares. E embora agora haja brechas no muro de Sião aqui e ali, ainda assim o muro será novamente reparado, e nenhum lugar quebrado permanecerá. Se pudermos ver isso realizado, seremos abundantemente consolados. Estabeleça sobre nós a obra de nossas mãos. Sim, o trabalho de nossas mãos o confirma. Pertencemos a uma igreja estabelecida não por homens, mas pelo Senhor. Esta igreja florescerá quando você e eu passarmos para o nosso descanso. Enquanto isso, peço-lhe que se interesse profundamente por ela e faça tudo o que puder por sua prosperidade. Faça com que seja cada vez mais o modelo do que uma igreja de Cristo deve ser. Anseio que a verdade que preguei seja estabelecida em toda a terra. Eles dizem que o calvinismo está em grande desvantagem agora. Talvez esteja. No entanto, para mim, parece que seu espírito de graça livre está muito mais difundido do que nunca e está saturando silenciosamente toda a verdadeira pregação evangélica. Se for assim, que as doutrinas da graça são agora desprezadas, ainda esperamos que viveremos para vê-las trazidas à frente novamente. Ou se não, deixaremos para trás tal testemunho que nos próximos anos o evangelho da graça de Deus, do Deus soberano e livre, será lido por milhares e milhares e milhares. Neste momento, peço a ajuda amorosa de todos vocês para a própria igreja. Nossas instituições merecem seu zelo, liberalidade e devoção. A própria igreja precisa de seu amor, suas orações, sua ajuda e seu sustento. Digo isso a vocês, meus queridos amigos, que estão comigo há muito tempo. Sejam vocês hoje o que eram no início. Sejam tão unidos e tão sinceros quanto eram quando tinham um jovem pregador para guiá-los e amavam ele e o ajudaram a fazer um bom serviço para o Senhor. Por quase 30 anos, Deus tem estado conosco. Vamos começar de novo a partir desta data e ver se não podemos completar os 30 anos de bênção. E se o Senhor nos permitir, vamos adicionar mais 20 anos a ele e fazer meio século de prosperidade. Quem sabe? Apenas observemos atentamente o presente e vejamos que nada decline. Que cada um esteja ansioso para manter a causa sagrada em condições saudáveis. Deus estabelecerá sua obra sobre nós dia a dia e isso será nosso consolo. Mantenha tudo na melhor ordem de funcionamento possível. Implore ao Espírito Santo para nos vestir com seu poder. Mantenha todas as formas de trabalho santo vigorosamente e sustente todos os fundos por sua liberalidade espontânea.
Nunca precise ser pressionado, mas que cada um pergunte: o que posso fazer para manter a igreja bem suprida para a glória de Deus? Eu acredito que este é o caminho para o conforto da igreja. Deus confortará Sião, Ele confortará todos os seus lugares desolados, mas cada um de nós deve ter prazer nas suas pedras e favorecer o seu pó. Feche suas fileiras, não deixe espaços vazios, ocupe o seu lugar. Que cada homem fique mais perto do seu companheiro e então avante. Avante para uma consagração mais completa e uma fé mais corajosa em Deus. Avante para mais graça e santidade mais elevada. Assim, enxugaremos nossas lágrimas e louvaremos o nome do Senhor. E Ele se lembrará de nós e por uma plenitude de bênção compensará para nós tudo o que perdemos. Uma bênção está chegando. Esteja pronto para isso. Amém. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmos 90, 15 a 17. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a